Lucas capítulo 19, a partir do verso de número 1. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo: quem é ele que se hospedara com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos mais uma vez nos colocar em oração diante da palavra. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, essa liberdade de ler a tua palavra. Nós que assim entendemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos agora, Senhor, e pedimos que o Senhor traga toda a revelação, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta hora, ó Deus, para esses dias. Sabemos que ela está, ó Deus, nesta palavra. Essa palavra contém toda a direção para o nosso viver, para o nosso caminhar. E agora estamos diante de uma porção dessa palavra. Revela-nos, Senhor, confirme ao meu coração, como também seja confirmada aos corações daqueles que aqui estão, até mesmo daqueles que estão acompanhando, Senhor Deus, ligados, ó Deus, no mesmo Espírito através dessa transmissão. Nós, ó Deus, sabemos que o Senhor está agindo nesta casa, o Senhor está agindo nesta vida, agindo neste coração, e que esta palavra, ó Deus, venha de encontro, venha ao encontro de todos os corações. Nesta hora, oramos sabendo que o Teu Espírito já tem reservado para nós e já tem liberado ao nosso coração tudo que o Senhor tem, ó Deus, a falar conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos, na liberdade do Espírito, um pouco da porção da palavra do Senhor. E eu quero utilizar um tema, sugerir um tema para a nossa meditação: Jesus em minha casa. Se fala tanto nesses últimos dias em estar em casa, quantas vezes você já ouviu essa palavra, essa frase: fique em casa, esteja em casa, fique em casa, seja qual for o motivo, seja por motivos de cuidado, seja por motivos políticos, que nós sabemos que isso tem muito, seja por motivos de orientação, seja por motivos de resguardar realmente a sua integridade física, a sua saúde. Mas uma coisa é certa, nós ouvimos muito, não podemos enumerar quantas foram as vezes que nós já ouvimos. Muitos estão já há mais de um mês em home office, já estão trabalhando em casa, se assim pode. Há muitos que acabaram, as empresas adotando esse critério pelo cuidado. Alguns estiveram parados, retornaram, estão retornando. Alguns outros, como da área de segurança, na área de saúde, isso já não pôde, então tiveram que manter, e também algumas outras atividades essenciais. Enfim, estar em casa. Mas a pergunta é: estar em casa por estar em casa? Estar em casa somente pelo fato de guardar
de um problema como esse, eu sei que isso não é um fato qualquer, mas eu quero pensar agora como utilizar ou com quem estar em casa. Qual é a companhia, qual tem sido a sua companhia nesse seu tempo na sua casa? Ou quem tem sido a companhia para todas as horas na sua casa? Nós sabemos que o mundo que vinha, em uma velocidade, vinha caminhando de uma maneira onde estava tornando difícil, e quem mais sofria, a instituição que mais sofria em toda essa velocidade, esse desenvolvimento, eram as famílias. O lar, então, para algumas pessoas era um ponto de visita. Era um lugar, de passagem. Para alguns, a casa era como o elevador. Encontra com algumas pessoas, mas não tem relacionamentos aprofundados. Como a banca, como um mercado, como o supermercado, encontro esporádico com os seus interesses. Enfim, quem mais sofria, quem mais sofre com a ausência por conta desse consumismo são as famílias. E nós tínhamos inúmeros problemas que a família enfrentava, que consequentemente se desemboca na sociedade, e a sociedade sofre, e consequentemente a demanda das políticas públicas não dão conta, enfim, fica aquele efeito dominó, e como aquele redemoinho que gira e afeta todo mundo. Então, estar em casa era difícil entender, até porque as pessoas acabavam ficando por conta do alívio de um estresse. De repente, a pessoa muito estressada, ela ficava algum tempo, logo retornava. E alguns acabavam ficando, mas não entendiam o motivo e não sentiam até bem em ficar em casa. Acabamos de ter que ficar todos em casa. E aí, para aqueles que não tinham motivo, não tinha encontrado o motivo verdadeiro e a companhia ideal para preencher não apenas os móveis, uma boa mobília não é suficiente, uma boa estrutura não é suficiente, uma boa localização também não é suficiente. Mas, enfim, o que preenche de verdade a casa, a família, o conteúdo ali indispensável, não tinha. E por conta disso, nós temos até já resultados de pessoas que não suportaram isso. E nesse pouco tempo, principalmente aqui no nosso país, isso aconteceu fora, pessoas acabando até tirando a vida, não suportando, não encontrando. Há índices que aumentou-se o número do consumo de bebidas alcoólicas nas famílias, problemas de relacionamento, parte e agressões dentro da família, porque se falta a estrutura, não é o fato de estar em casa que vai resolver. Aqui eu quero pensar com você sobre uma companhia que faz toda a diferença, ou alguém que faz toda a diferença, indispensável dentro da casa. E esse tema fala Jesus em minha casa. O texto diz que Zaqueu, e nós lemos isso, ele era um homem muito rico, segundo a sua posição. E a sua posição, segundo o texto que lemos, ele era chefe dos publicanos. E para quem não sabe, os publicanos eram aqueles que cobravam os impostos dos judeus. E eles davam aos romanos, por isso eram considerados pelos judeus de ladrões, porque eles eram tidos por aqueles que saqueavam o povo de Deus para entregar aos romanos. Eles não entendiam, muitos não entendiam que era uma profissão, era uma função, dentro de um sistema de governo que tem até hoje a coleta de impostos. Então eles não entendiam, até porque tirava da nação, do povo, dos filhos de Abraão, para dar para aqueles que eram incircuncisos ou que não eram da linhagem. Então eram tidos como ladrões. E segundo o que nós vemos no texto, nós entendemos também que talvez havia suspeita de desvios de alguns, mas isso o texto não nos garante, só nos permite assim pensar.
Sendo assim, Zaqueu, ele era considerado como o chefe dos ladrões. Era aquele que mais, né, roubava dos outros. Portanto, o texto diz que naquele momento, naquela cidade, né, ali em Jericó, Jesus ia passar naquele lugar. E as pessoas ficaram sabendo pelo alvoroço que se desenvolvia, pelo movimento, pela fama de Jesus, né, entre ali aquela cidade. E ele ficou sabendo também, e ele desejou, ele ficou sabendo que Jesus iria passar naquela cidade, teve curiosidade em conhecer Jesus. Zaqueu, ele teve curiosidade, mas a sua curiosidade não era suficiente, até porque havia algumas dificuldades que ele precisava vencer. Havia uma grande multidão, essa multidão se aproximava, estava próxima de Jesus, e ele também seria, no mínimo, impedido pelo povo de arrumar um lugar próximo que permitisse que ele chegasse, até porque, diante daquele povo, ele era o quê? Persona não grata. Então, ele não era agradável, ele não era aceito, ele era alguém, né, que não gerava satisfação ao coração das pessoas. Então, isso era um grande problema, porque não adiantava ele pedir uma ajuda, uma oportunidade para estar próximo, e ainda para que as coisas dificultassem ainda para ele, ele era de baixa estatura. Então, no alvoroço, no acúmulo de pessoas, ele não poderia nem de perto e nem de longe, talvez, enxergar ou ver Jesus. Por isso ele teve uma ideia, né? Para alguns, talvez, a gente pode dizer ideia, mas segundo o que aconteceu, nós entendemos que foi o direcionamento até do Senhor, vendo já e analisando o seu coração como estava, para que ele pudesse participar, né, desse momento. E ele resolveu subir em uma árvore, né? Ele resolve subir em uma árvore, sabendo, talvez ele observa a trajetória de Jesus, que ele estava fazendo, aonde estava indo, ele teve ali fazendo a sua avaliação e entendeu, olha, ele vai passar por aqui. E ele correu à frente e falou, se eu subir naquela árvore, eu vou poder ver esse Jesus. Agora eu quero que você imagine comigo, havia ali muitos homens e muitas mulheres, buscando um lugar especial para ver Jesus, de perto. Talvez aqueles que não deixavam, né, Jesus, se Jesus parasse, eles iriam parar também, eles paravam, se Jesus continuasse, eles iriam continuar. Então eles queriam estar próximo, aproveitar, ter as suas oportunidades. Então eram pessoas que não iriam dar o seu lugar especial facilmente. Mas em uma parte daquele percurso que Jesus estava fazendo, né, ali na cidade, em Jericó, de repente o mestre, ele para. O texto fala que ele para, e aí ele olha para quem não esperava. Havia muitas pessoas à sua volta, que talvez fizesse algum tipo de sinal, demonstrasse algum tipo de interesse, e Jesus não conhece somente pela aparência, pelos gestos, ou pela forma da vestimenta, se é pobre, se é rico, mas Jesus conhece o coração e sabia que entre aqueles que estavam ali, tinha um, que o coração, eu creio que o coração de Jesus estava sendo atraído por aquele coração. E é por isso que Jesus, para embaixo daquela árvore, para surpresa de todas aquelas pessoas que estavam caminhando, talvez achando que Jesus ia aproveitar um pouco a sombra, ele iria aproveitar aquele tempo, né, ali uma região muito quente, a região da Palestina muito quente, e ele iria aproveitar para ficar parado, para ficar um pouco, né, aproveitando o frescor. Não, mas Jesus para, o texto fala que ele para embaixo daquela árvore, né, e ele olha para cima, e ele identifica e encontra alguém que não esperava. Porém, não era qualquer alguém, mas era alguém
indigno, segundo aquele povo. Alguém que não tinha e não teria espaço ao lado daqueles que estavam naquela comitiva, aqueles que estavam aglomerados, que estavam aproveitando aquele momento. Então era alguém diante daquele povo indigno, alguém insignificante diante do povo. Mas Jesus, ele enxerga até mesmo aquele que estava escondido entre os galhos, que eu acredito que não só Zaqueu subiu numa árvore, como ele também não queria ser visto, até pela sua posição. Nós entendemos que, segundo a sua posição, com certeza ele não estava com outro traje, mas um traje, segundo o que a sua posição o exigia. Então talvez estivesse vestido da maneira que não seria uma maneira comum de se subir numa árvore, de alguém estar em cima de uma árvore. Estivesse escondido, um pouco guardado ali pelos galhos, mas Jesus, ele enxerga, ele para, ele levanta os seus olhos, algo que ninguém tinha percebido, era imperceptível para as pessoas, mas para o coração de Jesus não. E aí Jesus para ali, olha e enxerga alguém escondido entre os galhos daquela árvore. E ainda, querido, chama pelo nome. E ele diz: Zaqueu, desce depressa. Que coisa linda. Talvez se alguém daquela multidão visse, enxergasse Zaqueu, não, talvez dependendo a índole da pessoa, não perderia a oportunidade para tirar uma pedra, ou talvez para mexer, ou para expor. Mas Jesus não permitiu que outros vissem, enxergassem antes dele, porque a sua demonstração para com Zaqueu fez toda a diferença em meio àquela multidão, que já tinha manifestado várias vezes sobre quem era Zaqueu para eles. Mas Jesus para, olha para cima, encontra Zaqueu e o chama pelo nome. Que coisa maravilhosa, querido. Eu quero observar com você nesse encontro algumas lições diante dessa experiência de Zaqueu em ter Jesus na sua casa. Isso fez toda a diferença. Isso faz e deve fazer toda a diferença na nossa vida. Muito importante isso, querido. Eu quero que você saiba que da mesma forma que ele fez com Zaqueu, ele fez com cada um de nós. O mesmo gesto, a mesma atitude de ir ao encontro de Zaqueu, de parar, não de expor, mas de chamá-lo, de identificá-lo. Jesus naquele momento não estava expondo Zaqueu, mas ele estava dizendo: Zaqueu, o teu coração me atraiu. Eu estou aqui atraído pelo teu coração. Talvez você tenha enfrentado momentos tão difíceis, querido, nesses últimos dias, que você acha que o Senhor esqueceu de você. Talvez o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, o que as pessoas disseram a seu respeito, o que elas estão lançando contra a sua pessoa, você acha que Jesus tem o mesmo pensamento a seu respeito. E eu quero dizer que não. A palavra diz não. Jesus nos mostra diferente. Eu quero observar com você essas lições, segundo essa maravilhosa experiência. A primeira delas está no versículo de número 6. E olha só: e ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. O texto fala que Zaqueu recebeu aquelas palavras de atenção que ele não esperava. Palavras que ele jamais esperasse que viesse de Jesus. E aquelas palavras veio aos ouvidos, desceu ao coração, e a resposta de Zaqueu foi a seguinte: ele desce com pressa e recebe Jesus com alegria. O que nós aprendemos, querido? A primeira lição que nós aprendemos nesse encontro maravilhoso é que nós precisamos nos alegrar em ter Jesus em nossa casa. Para algumas pessoas, talvez ele iria ver, ou segundo esse tempo que nós estamos vivendo,
que é um tempo em que qualquer coisa é preconceito, qualquer coisa é expor, qualquer coisa é isso ou aquilo contrário, fazendo a cabeça das pessoas como se elas nunca fossem amadas. Você já tem entendido que a maior necessidade do mundo tem sido o amor, e a grande dificuldade para com as pessoas nesse mundo tem sido demonstrar amor, porque elas estão todas armadas. Como que as pessoas vivem armadas? Se você vai ter uma expressão de carinho, coisa que há algum tempo se podia, na cabeça de alguns é preconceito, é expor, é ridicularizar, e aí vai. Talvez se fosse nesse tempo, iriam querer processar Jesus, porque ele impediu que Zaqueu ficasse na sua liberdade de estar em cima de uma árvore. Porque as pessoas não conhecem a tristeza que invade o coração de uma pessoa que necessita ser amada. E com isso, sabe o que acontece? As pessoas, elas estão impedindo Jesus de entrar, de ir, de estar na sua casa. Não consegue viver, não consegue receber. Nós entendemos que é preciso ter alegria para receber Jesus na nossa casa, ou receber Jesus com alegria. Algumas pessoas recebem, mas recebem armadas, como que impedidas, com algumas restrições. Não, eu quero, mas eu quero a partir disso, eu quero a partir daquilo. Aí torna na vida dela um evangelho engessado. Assim como ela não consegue viver o amor, ela também não consegue demonstrar o amor. Ah, porque falaram isso, porque me disseram aquilo, porque a igreja é assim, porque os pastores são assim, porque o povo é assim. Jesus não permite que ninguém fale mais alto aos seus ouvidos, que eu acredito que algumas palavras ecoaram debaixo daquela árvore, não só da boca de Jesus, mas de algumas outras pessoas. Porque o ser humano, ele não perde a sua oportunidade de destilar a sua natureza, quando ele realmente não foi transformado. Com certeza, Lucas, o historiador, ele não perdeu tempo, mas nós entendemos que as pessoas, é lógico que elas continuam sendo más, desde a sua concepção. Mas o que eu vejo que, por que Zaqueu recebe Jesus com alegria? Porque o que falou mais alto é o que determinou a sua atitude. O que tomou o maior espaço, o que foi mais importante, fez a diferença. E ele agiu conforme aquilo que fez a diferença no seu coração. Quando ele recebe essa palavra de Jesus dizendo, desce que eu quero estar na sua casa, ele recebeu uma palavra de alegria ao seu coração, dizendo, eu importo com você, eu estou te vendo, desde quando você saiu a procurar essa árvore, eu estava vendo você, eu não tenho nada contra a sua vida. Ele recebe a palavra de alegria, por isso ele reage com alegria. As pessoas não querem, mas eu quero o evangelho, mas eu não quero isso, não quero aquilo. Elas não conseguem receber com alegria, porque elas não estão vivendo essa alegria. Há muitas outras informações, e quando nós dividimos a base de informações, de estrutura da nossa vida, com outros conceitos, filosofias, a não ser a única da palavra, nós não conseguimos ter Jesus com alegria. Tem gente que até tem alegria, olha, ele até sente bem na casa do Senhor, ele até sente bem no meio do povo, mas ele não consegue ter uma alegria total servindo o Senhor quando ele sai daqui. Queridos, você precisa receber Jesus na sua casa com alegria, em tê-lo como base maior na sua vida. A atitude de Zaqueu em relação ao chamado de Jesus mostra que o seu coração estava aberto, que seu coração estava desejoso para conhecer Jesus. E é isso que o versículo 4 fala, que ele, correndo adiante, subiu em uma árvore, porque ele procurava. Nós temos muitas pessoas da nossa família, do nosso convívio, do nosso trabalho, que passam por nós, nossos conhecidos, vizinhos, que também desejam conhecer, ver quem é Jesus, experimentar quem é Jesus, mas não conseguem, porque as informações a seu respeito e a respeito daquilo que é trazido, se ele deve ou não, tem determinado
o fracasso na sua vida e ele não consegue receber Jesus. Ah, querido, a experiência de Zaqueu mostra que Jesus, ele sabe o nosso nome, conhece a nossa necessidade, a necessidade da nossa família. Ele também sabe o que tem gerado ansiedade no nosso coração e sabe muito mais a nosso respeito. Quando Jesus para embaixo daquela árvore, daquela figueira brava, e olha e identifica aquele homem, ele não expõe, mas ele está dizendo: eu vejo a tua dor e eu me importo com ela. Da mesma forma ele olha para você, ele olha para mim, ele olha para aquele que está em casa, e ele fala: eu me importo com você, eu conheço a sua dor, eu sei o teu sofrimento, eu sei o que tem causado vergonha para você. Ele sabe, querido. Como será que era o andar, o caminhar de Zaqueu ali naquela cidade? Não era tão bom, tão agradável. Mas Jesus para especialmente para ir na casa daquele homem. Zaqueu recebeu a Jesus com alegria, porque o amor revelado a ele o desarmou. Às vezes eu até quero, mas as informações que eu tenho me mantêm armado. E o duro é que vai me manter armado com o único que pode me libertar: Jesus. Ele recebe com alegria, porque ele estava demonstrando: eu fui desarmado. Ele recebe uma palavra dizendo: olha, hoje convém ficar em sua casa. Zaqueu entende muito bem que Jesus não estava falando somente de uma estrutura, que eu acredito que não era algo tão ruim. Pela sua posição, ele deveria ter uma moradia até boa. Mas Jesus estava falando daquilo que só ele e Zaqueu sabia. Tem coisas que o Senhor vai falar para você, e ele fala a nós, que é só eu, só Deus e eu, só Deus e você, sabe? Recebe ele com alegria. Para ele estar na sua casa, você precisa receber com alegria. Você precisa permitir que o amor revelado também derrame as suas maravilhosas experiências sobre a sua vida. Transforme e fale contigo. O Senhor começa a falar, Jesus começa a falar com Zaqueu, quando ele ainda estava em cima daquela árvore. Mas diz: o que eu tenho para você é para toda a tua casa, é para toda a sua família. Segundo aspecto, querido, nós aprendemos nesse encontro e nessa ida de Jesus à casa de Zaqueu, está no versículo 7. Todos que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. As pessoas começaram a murmurar, começaram a atacar pedras, começaram a questionar, começaram a levantar falso ou até mesmo apresentar questionamentos do conceito público, do conceito dos homens, dizendo que Jesus não deveria estar na casa de Zaqueu, porque ele era um homem digno. E aí, segundo ponto, nos ensina, querido, que nós não podemos permitir que palavras de descrédito nos façam desistir. Assim como eu preciso receber Jesus com alegria, eu também devo ter em minha mente que nenhuma palavra de descrédito, palavras de descrédito, não podem me fazer desistir. Não deixe, queridos, não deixe que isso aconteça na sua vida. Os obstáculos não serviram de motivo para fazer Zaqueu desistir. Eu disse anteriormente que embaixo daquela árvore, algumas palavras ruins, desagradáveis, ecoaram, além das palavras de amor e de carinho, de atenção, ditas por Jesus.
E justamente essas palavras de descrédito, de ataque, de derrota, elas tendem muitas vezes a falar mais alto, a fazer um barulho muito maior. E nós acabamos dando mais importância a elas. É ou não é verdade? Parece que os nossos ouvidos, eles são aguçados. E na verdade parece que são preparados para guardar somente isso. E é o que aconteceu com aquele homem. Zaqueu era uma pessoa decidida, mesmo tendo a multidão que impedia a sua baixa estatura, pessoas que não tinha por pessoa agradável, mas por pessoa não grata. Ele não desistiu, sabendo que se alguém o encontrasse, ouvisse ali, com certeza ia aproveitar toda aquela movimentação, aquela multidão para levantar contra. Mas ele estava decidido em conhecer a Jesus. Qual tem sido a sua decisão? A sua decisão é conhecer, o teu desejo é conhecer a Jesus? Não deixe com que outras palavras de descréditos, palavras de ameaça, de afronta, de ataques, venham te fazer desistir. Essa persistência, ela atrai a atenção de Jesus. Ser persistente é o que nós precisamos aprender e ser na caminhada, querido. Jesus deixa bem claro que nós iríamos sofrer perseguições, tribulações. Quando ele começa a ensinar os primeiros discípulos, ele fala: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra vós por amor do meu nome. Grande é o vosso galardão. Nós vamos encontrar dificuldades, você vai encontrar dificuldades. Zaqueu encontrou no início da caminhada. E o inimigo, ele é astuto, porque ele vai tentar tirar a todo momento, desde o início, até ele conseguir consumir, ou talvez consumar seu ato de destruição. Ele quer te tirar da caminhada, mas não desista, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não deixe com que caia por terra a expressão de amor. Um dia ele disse que ele te escolheu, um dia ele disse que ele te salvou, e realmente isso aconteceu. Querido, isso não cai por terra. Quando Jesus disse a Zaqueu: eu estou indo à tua casa, ele não estava perguntando a opinião pública, ele estava dizendo: o meu coração está disposto a ir contigo. Eu quero restaurar a sua casa, eu estou disposto a restaurar a tua ferida, a sarar a tua dor. Jesus não estava fazendo um plebiscito, até porque ele chama de maneira individual, e ele trata também dessa maneira. Nós somos usados, as pessoas, elas serão usadas pelo Senhor para trazer palavras que nos elevem à sua presença. Mas jamais a pessoa será usada pelo Senhor para te tirar da presença. Guarde isso. Ah, mas eu já ouvi da boca não sei de quem, de quantas pessoas. Então não é da vontade do Senhor que eu vá, que eu continue caminhando. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. O Senhor não vai usar a boca dos outros para te tirar da presença dEle. Tanto aqueles que aqui estão, como que estão em casa, ouçam isso e guardem. É confusão da mente humana, atormentada pelo inimigo. Por isso, não permita que essas palavras de descrédito façam com que você desista. Desista dos planos de Deus, desista da sua casa, desista dos seus filhos, desista do projeto do Senhor. Não permita. Seja persistente. Um outro fator que nós poderíamos até mesmo ser determinante, fazer com que Zaqueu desistisse no início da sua caminhada, era aquela pessoa dizer: olha, alguém da sua casa tudo bem, mas você não. Você já alcançou um limite. E aí nesse limite você não tem mais salvação. Toma cuidado com isso, queridos. As pessoas querem dizer quem pode e quem não pode ir para o céu. Quem deve e quem não deve seguir a Jesus. Não é verdade? Não é assim a opinião pública? Mas só quem determina é o Senhor. Sabe por quê? Porque quem morreu,
Quem se entregou e morreu por nós foi o Senhor. Então não permita isso. Seja persistente. Seja persistente nessa caminhada. Não desanime, não pare. Vá, vença os obstáculos, vença as barreiras, vença essa opinião pública deturpada daqueles que não te querem ver ao lado do Senhor. Talvez vão dizer: você de novo, você já fez tantas coisas, você já tentou tantas vezes. Querido, continue buscando ao Senhor. Se Ele te chamou dessa vez, vá a fundo, vá à frente. Alguns podem dizer que você não serve, que você é pecador, que você não pode, você vai sujar, você vai atrapalhar, mas o Senhor está dizendo: hoje convém estar com você. É o que Jesus disse, o que fez diferença na vida de Zaqueu e precisa fazer na nossa é essa. Tem que fazer diferença na sua vida. O Senhor dizendo: hoje convém estar com você. Versículo 8. Vai nos ensinar o terceiro aspecto, a experiência de Zaqueu. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Sabe o que nós aprendemos aqui? A palavra nos ensina. Arrependa-se. Isso gera mudança de mente e direção. Talvez seja bonito ver a atitude de Zaqueu. Ouviu o chamado do Senhor, desceu depressa, recebeu o Senhor com alegria. Não permitiu com que as palavras à sua volta determinassem que ele retrocedesse ou talvez ele não avançasse em direção ao Senhor. Mas o terceiro vai nos explicar por que tudo isso aconteceu. É porque houve no coração daquele homem arrependimento. Acredito que muitos dos que ouviram essa declaração não gostaram. Quando Jesus disse: eu vou até a sua casa. E chegando lá, o Senhor não fez nada às escondidas, alguns estavam acompanhando. E geralmente é assim. Nós não precisamos fazer a escondida, a obra do Senhor é aberta. E algumas pessoas à nossa volta não vão acreditar. E a nossa declaração, às vezes a nossa expressão, a nossa oração, a nossa dedicação, desejo de estar na presença do Senhor, vão cair nos ouvidos de outros e outros, e vão dizer: olha, que mentira! Ele está mais uma vez enganando. Zaqueu, ele faz uma oração, uma expressão dizendo: olha, eu estou disposto a entregar aos pobres o que eu levei, estou disposto a devolver, eu estou disposto a abrir mão, eu estou disposto a servir ao Senhor. Isso é arrependimento. Mas algumas pessoas não vão acreditar e não acreditaram e disseram: mas como? Você é um ladrão? Isso é mentira. Você é um impostor? Isso é mentira. E aí o que fez diferença é que Jesus, ele vê o interior das pessoas. E por ele ver o interior das pessoas, ele reconhece e sabe quando realmente elas estão verdadeiramente arrependidas e decididas em mudar. Jesus, ele enxerga para o interior. Não é assim que aconteceu, Amaury? Quando Samuel foi à casa de Jessé. Segundo Samuel, né, o profeta, o sacerdote, o mais forte, o mais velho, né, o robusto, é o que seria ungido rei. Deus falou: não, foi passando um a um dos filhos de Jessé. Falou: Deus está falando que aqui onde, os que você me apresentou não tem ninguém. Tem mais um? Ah, eu tenho um que está lá no campo, o mais novinho, o pequenininho. Ah, raquítico, não é possível, mas eu achei que nem fosse preciso chamá-lo. Jessé disse: não, não tem expressão nenhuma. Deus fala: Samuel, eu não vejo como o homem vê.
É com o coração que eu vejo. O texto fala que o Senhor escolheu a Davi, que era um homem segundo o seu coração. Jesus para embaixo daquela figueira brava. Encontra aquele homem que era tido por aquela comunidade, aquela sociedade como um ladrão. Fala com ele, se dispõe à sua casa, está na sua casa, conversar, tratar, trabalhar no coração dele, ajudar a sua família. Por quê? Porque Jesus tinha enxergado o coração. Jesus vê o coração. Um coração arrependido. O interior das pessoas, Jesus reconhece e sabe ver que realmente aquele homem estava arrependido e decidido de mudar. Mas talvez venha a pergunta: arrependido do quê? O texto nos mostra a expressão dele, o arrependimento. 3 informações que Zaqueu nos apresenta de um arrependimento verdadeiro que aconteceu na sua vida. E olha só, primeiro, Zaqueu se arrependeu da ganância dos bens. Ele estava arrependido. Ele não tinha apenas o desejo de ter alguns bens, mas pelo que nós vemos, ele mesmo declara, ele estava arrependido, porque não era apenas a força da sua produção, mas havia por trás daquilo, escondido, uma ganância em ter as coisas. E consequentemente isso levava ele a ter algumas atitudes além do seu poder financeiro. Quando se tem ganância, se desenvolve algo muito prejudicial. As pessoas, elas pensam em ter, adquirir, e elas começam a entrar por caminhos que vão fazer com que o seu ego, o seu desejo de possuir as coisas, permite ela entrar, mesmo sendo errado. O texto mostra que Zaqueu, ele faz uma declaração a Jesus, dizendo assim: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Eu acredito que diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da prata e do ouro, Zaqueu enxerga a sua pobreza. E ele fala: está aqui, tudo que eu preciso. Porque tudo aquilo que eu fiz para adquirir o que tenho hoje, não trouxe, em alguns minutos que eu estou com esse homem, a alegria que eu achei que eu teria quando comprei, eu mandei fazer essa casa, construir, quando comprei esses móveis. Assim acontece com as pessoas da era moderna. Acham que elas não são felizes porque elas não têm o carro dos seus sonhos. Aí elas trabalham, conseguem comprar aquele carro dos sonhos, desde pequeno, da marca. Não preenche. Aí elas precisam e acabam batalhando para ter a casa. E assim elas vão se endividando e vão entrando. Mas nada preenche. O texto não fala de miséria, não fala de você abandonar, não. Fala de ganância. E é justamente isso que nós entendemos nesse texto. Que Zaqueu estava arrependido da ganância que ele tinha. Por isso ele fala: eu escolho, eu resolvo dar. Abro mão. Por conta de determinadas ganâncias, de achar que precisa ter. Quantos lares foram destruídos? Quantas famílias são destruídas? Por conta disso. Uma outra informação sobre o arrependimento na vida desse homem é que Zaqueu se arrependeu de uma vida de fraudes. Ele não só se arrependeu da ganância, mas ele também tinha se arrependido já agora, e demonstra que ele estava arrependido de uma vida de fraudes. Ele fala assim: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. E às vezes, amados, nós estamos dizendo que servimos ao Senhor, mas aquilo que se chama de jeitinho brasileiro não cai por terra. Seja o jeitinho brasileiro agora, na busca pelo tão desejado por muitos
ajuda assistencial, mas quando a ajuda assistencial, ela não é permitida, eu tento. Há quantas pessoas que realmente precisam? E há quantas pessoas que não precisam, estão tentando? Eu falo isso não atacando, mas trazendo uma reflexão, um exemplo. Temos ouvido as notícias que tem sido para o governo uma dificuldade por conta do acúmulo de pesquisas que têm que ser feitas, porque pessoas que não se enquadram, que não eram, estão buscando aquilo que não é do seu direito. Mas é o jeitinho brasileiro. E a minha pergunta é: quantos crentes estão nessa lista? Nós temos que nos arrepender da fraude. Por mínimo que pareça, seja o furar a fila. Furar a fila de um almoço no retiro. Não tem, né? Não tem grande, mas não deixa de ser um incentivo, um desenvolvimento para aquilo que eu preciso deixar. Aquele homem se expõe dizendo: eu estou disposto a abrir a minha conta para que se faça auditoria. Talvez você fala, mas ele tá abrindo isso aí para o departamento financeiro do seu país. Não, querido. Ele abriu as suas contas para aquele que é muito acima de um departamento financeiro. Para Jesus. Para Jesus. Não é para aquele que vai fazer uma auditoria e olhar nas contas, e não, é para aquele que conhece e sabe todas as coisas. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É para ele que ele falou: eu quero abrir mão da fraude, e nós precisamos fazer isso. Senhor, eu tenho que me arrepender e abrir mão da fraude. Aquilo que eu tenho tomado e usado para o meu benefício, eu preciso deixar. Isso é arrependimento. Isso é ter Jesus em casa. Por último, querido, e o melhor que nós vemos, o que é o arrependimento na vida de Zaqueu, é que Zaqueu se arrependeu de ser senhor da sua vida. Zaqueu se arrepende de ser senhor da sua vida. Olha só, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor. Ele refere-se a Jesus como Senhor. E o que nós entendemos, mas espera, isso aqui não é uma expressão, uma forma de respeito? Não, querido. Porque depois que ele fala Senhor, ele fala do arrependimento da ganância, ele fala do arrependimento da fraude. Não é um vício de linguagem. Porque ele sabe que ele estaria falando para aquele que esquadrinha os corações. Zaqueu sabia que ele não estava falando com qualquer um, com um líder qualquer daquela cidade. Ele estava falando com aquele, o único que o tinha enxergado lá naquela árvore. O único que sabia, fora ele, que ele estaria em cima daquela árvore. Zaqueu não fala a qualquer um. E Zaqueu naquela hora estava dizendo: eu me arrependo de ser senhor da minha vida. Nós precisamos nos arrepender disso, queridos. Entender que para que Jesus reine na nossa casa, para que Ele esteja na nossa casa, eu preciso experimentar o arrependimento. E arrependimento é nada mais do que mudança de mente e mudança de direção. Tem gente que fala: mas eu já fui na igreja, eu tenho ido à igreja, eu tenho ido aos cultos. Que bom. Nada aconteceu na minha vida. Eu vou dizer: nada vai acontecer. Se não disseram para você que não ia acontecer, eu quero ser o primeiro a dizer. O fato de você ir apenas aos cultos pode ser bom.
Mas querer mudança não vai acontecer. Não vai ter mudança. Porque a mudança ela começa a partir do arrependimento. Arrependimento é metanoia. Ela gera uma mudança de mente e a mudança de atitudes, de comportamento. Por que Zaqueu estabelece dizendo, agora o caminho que eu tenho a trilhar não é mais por aqui. É por aqui. Porque houve arrependimento. Houve uma mudança do interior. A decisão veio do interior e foi manifesto no seu exterior. Isso que aconteceu. Isso mudou a história desse homem. Mudou a vida. Mudou a direção. Eu quero finalizar com você, querido. Eu quero concluir contigo. Você também pode atrair a atenção de Jesus para a sua casa. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando nessa transmissão. Você pode atrair Jesus na sua casa. Você pode atrair Jesus para a sua família. Jesus conhece a sua dor e Jesus tem interesse em libertá-lo. Jesus sabe. Ele conhece o seu coração. É preciso você se apresentar a Ele. Se apresente a Ele. Deixe com que Ele fale contigo. Você é tão importante para Ele que Ele deixou tudo. Talvez você ache que não haja importância da sua vida, não tenha importância a sua vida. Você está enganado. Jesus deixou tudo, toda a sua glória, e veio para te buscar. Jesus sabe quais são as árvores que Ele vai nos encontrar, ou nos encontrou escondidos. Assim como Zaqueu, nós também estávamos escondidos em alguma árvore, querendo ver, mas frustrados com muita coisa. Talvez você esteja aqui nessa noite, você esteja ouvindo nessa transmissão assim, querendo, mas ainda muita frustração. Mas Jesus, Ele vai ao seu encontro. Jesus conhece você. Para isso é preciso, querido, é preciso se entregar totalmente a Ele, crer que Ele pode e quer dar uma nova direção para a sua família. Jesus pode, Jesus quer, Jesus tem interesse de dar uma nova direção para você. Eu quero que você, assim como Zaqueu, recebeu Jesus com alegria na sua casa, receba também, dizendo: Senhor, cura minhas feridas, sara todas as feridas, me ensina a viver uma vida de santidade. Esse é o tempo de você também fazer essa oração de entrega tua, o teu momento com o Senhor. Até agora nós vimos o momento de Zaqueu com Jesus, mas esse amor revelado a Zaqueu é o mesmo amor revelado a mim, revelado a você. Aproveite esse momento, se derrame agora a Ele, se entregue a Ele agora. E quando nós vamos louvar o Senhor com esse cântico, seja o teu tempo, o teu momento com o teu Senhor. Aí eu quero orar com você, queridos.